Fala, descomplicados! Tudo bem com vocês? Pois é, estou cada dia mais louca para trazer conhecimento e aprendizado para vocês. A gente está aqui para quebrar paradigmas, a gente está aqui para fazer diferente e se você quer fazer diferente, você tem que inovar. Hoje a gente vem trazer um tema que tanta gente tem tanta dificuldade, gente. Esse tema se chama indicadores e metas. O que eu já ouvi de gente dizendo é uma palavra muito bonita, mas eu não entendo nada, não sei nem para onde vai. Então a gente está aqui para esclarecer e para mostrar como você pode utilizar esses indicadores e essas metas para melhorar a gestão da sua organização. Vamos nessa? Bom, gente, indicadores, eles existem nada mais, nada menos para te ajudar a manter ou melhorar o nível de qualidade da sua organização. De novo, Adriana, qualidade. Pois é, a qualidade, minha gente, ela tem que estar em tudo, porque senão a gente não vai para canto nenhum, certo? Então, o indicador, o que é um indicador? Ele nada mais é do que uma unidade de medida utilizada para medir a qualidade total da organização. Então, dentro da qualidade, a gente sabe que existem várias características que dizem se uma coisa é de qualidade ou não. Então, por exemplo, o tempo, a segurança, o que atinge, vamos dizer, a moral e ética, a entrega, enfim, dentre outras características que mostra se algo tem a qualidade ou não. Seja ele produto, serviço, não interessa o tipo de organização, interessa que ele obedece a essas características. Então, o indicador, ele pode ser, como eu falei, ele é uma unidade de medida, né? Se a gente fizesse uma comparação aqui, é como se fosse uma fita métrica. Ele está ali para medir os níveis de resultado que você pode entregar. Adriana, vamos lá, então me diz aí um exemplo de um indicador. Pronto, eu vou falar um bem simples. Número de bolsas vendidas. Vamos dizer que a gente é uma empresa que prepara bolsas, que vende bolsas de couro. Então o indicador é o número de bolsas. Ah, mas esse indicador não é muito relevante não. Eu quero saber o faturamento. O faturamento é indicador. Aí você não tinha falado em questão de unidade de medida? Sim, a unidade de medida usada no faturamento é o R-cifrão, é os reais. A unidade de medida usada na bolsa é a quantitativa, né? É a quantidade, é o número, como aqui já tem. Então, vamos lá, 50 bolsas, certo, gente? Então, indicador é isso. É tudo aquilo que vai medir o meu resultado perante a qualidade. Bom, gente, agora a gente vai para os tipos de indicadores. Existem dois tipos de indicadores básicos, certo? O primeiro, ele é chamado de item de controle. O item de controle é aquele que ele faz a medição sobre o resultado final do processo. Então, resultado final. Bom, e temos itens de verificação, que são aqueles que são utilizados para medir o meio do produto. Como está o andamento antes de você entregar aquele produto no final? Então, esses são os itens de verificação, meios. Certo, gente? Então, é isso. Bom, gente, então existe o item de controle, como falei para vocês, e os itens de verificação. Lembrando, vamos dar um exemplo aqui? Então, vamos dizer que o item de controle, por exemplo, ele é o faturamento da empresa, certo? E o item de verificação é, por exemplo, o número de orçamentos. Porque antes de você fechar o serviço, de você vender, você faz um orçamento para o seu cliente. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tive um faturamento de R$2.000, certo? 2.000. E eu fiz, vamos dizer, 10 orçamentos. Então, na verdade, esse faturamento aqui de 2.000 representa, vamos dizer que 5 orçamentos. Então, o faturamento, ele é um item de controle, porque ele mede o resultado final daquele meu processo. É a venda, quando o dinheiro entra. E aqui, o item de verificação, o número de orçamentos, não necessariamente a pessoa está comprando. Ela faz o orçamento, mas talvez ela não chegue até a etapa final, que é a da venda do faturamento. E aí, daqui, você pode até criar um outro item de controle, que é o percentual, que muitas empresas usam isso, o percentual de conversão de vendas. O percentual de conversão de vendas nada mais é do que as vendas sobre o que foi orçado. Então, poxa, eu fiz
10 orçamentos, mas eu só fiz 5 vendas. Então, isso quer dizer que eu só consegui converter 50% das minhas vendas. Ou seja, o cliente foi na minha loja, o cliente pediu orçamento, mas não finalizou. Isso aqui é um indicador muito interessante para ser estudado, porque é quando você estuda os motivos. Por exemplo, você vai viajar de avião, aí você vai escolher uma companhia, você chega até o final do processo, mas na hora de pagar você desiste e vai para outra. Então, por isso que tantas empresas, elas perguntam, por que você está desistindo? Por que não vai até o final do processo? Às vezes lhe enviam um e-mail até para que você justifique por que você não concluiu aquela compra. Outras também, lojas e artigos que você compra pela internet, eles também fazem isso. Aquelas empresas que têm gestão, aquelas empresas que se importam realmente porque não venderam. Porque depois que a gente fizer um estudo aprofundado desse número, a gente vai conseguir otimizar. Vamos dizer que o cliente achou que o site estava processando de forma muito lenta. Vamos dizer que, enfim, tem tantos motivos que podem ser estudados e podem ser melhorados. Então, é por isso que a gente tem que ter indicadores para mostrar para a gente o que é que a gente pode melhorar. Certo, gente? Gente, então, se a gente for fazer uma análise de como os indicadores eles impactam dentro do PDCA, na verdade, onde eles aparecem no nosso processo, no nosso método PDCA, se você não conhece o método PDCA, não deixe de olhar os nossos vídeos, a gente já fez uma aula sobre isso, é muito interessante. Você que é gestor, colaborador, você que está ali dentro de uma empresa ou dentro de uma organização social ou dentro de um órgão público, você precisa entender o que é PDCA para você melhorar seus resultados. Bom, então vamos lá. Dentro do PDCA, os indicadores eles aparecem na fase C, ou seja, na fase do check, da checagem, da verificação. Vocês lembram que na aula eu tinha dito aqui que aqui a gente mensurava o resultado e aqui a gente analisava o resultado. A gente checava se o nosso resultado, ou seja, o realizado, ele foi igual ao planejado. Esse é o momento de fazer essa checagem. Que checagem é essa? Se o meu resultado está igual com o meu planejado. Isso é muito importante. Então, gente, você deve me perguntar, beleza, Adriana, massa, mas aí como é que eu vou medir isso? Quais são os critérios que eu vou utilizar para criar um indicador? Bom, você pode ter indicadores de diferentes, vamos dizer assim, critérios. Você pode ter indicadores de qualidade, que vão mostrar se o seu produto ou serviço realmente está atendendo à necessidade do cliente. Você pode ter indicadores que apontam em relação a custo empresarial, então se você está realmente com um custo operacional muito grande, enfim, se o seu financeiro está conseguindo fôlego para trabalhar. Em relação a condições de entrega, isso aqui, quando eu falo de entrega, eu estou tocando na questão do prazo, que isso aqui é fundamental, minha gente. Semana passada eu fiz uma compra pela internet de uma mesinha e eles me disseram que chegava na minha casa com 15 dias e a mesinha vinha de Minas Gerais. Eu achei até um tempo razoável, né? Mas aí quando foi essa semana, a mesinha chegou ontem. E assim, me surpreenderam, um produto de alta qualidade. No manual de instruções tinha um QR Code que redirecionava para o YouTube, ele ensinando como montar, ou seja, facilitando sua vida, se você não quis gastar com montagem. E, além disso, chegou num tempo rápido. Então, com certeza, eu vou comprar de novo com essa empresa. Eu estou muito satisfeita. Então, isso é um indicador que é muito importante, o prazo. Segurança, a gente utiliza muito indicadores de segurança dentro de organizações onde a gente tem um trabalho em que um funcionário ele tem que se deslocar, enfim. E é importante a gente medir o número de acidentes, é importante a gente medir como é que está a questão da segurança do trabalho nesse sentido. E essa questão que envolve aqui a moral, muita gente tem dúvida, mas são questões que envolvem pessoal. Então, por exemplo, o nível de absenteísmo da empresa, o nível de motivação, que isso tem a ver com o clima organizacional. Então, esse é onde alcança mais indicadores voltados para pessoas, peopleware, dentro da empresa, certo? Então, essas são as dimensões da qualidade que o indicador pode mensurar, certo, gente? Então, é isso. Os indicadores, eles são algo simples, mas que precisam ser treinados na prática. Como eu falei, não adianta ficar só na teoria, você tem que aplicar esse conteúdo na prática. E caso você tenha alguma dúvida, manda um direct pra gente, fala com a gente por e-mail, tá aqui embaixo desse vídeo e fique atento a mais novos conteúdos que a gente vai trazer para vocês. Obrigada, gente!